Bem, então continuando o modelo de expectativas adaptativas, nós reformulamos a equação 1, né, trazemos ela de volta e ela vai ficar dessa forma aqui. Eu simplesmente estou multiplicando, né, o y que estava aqui fora do parênteses e trazendo o y para dentro do parênteses, tá? Na equação 1 do vídeo anterior. Né? Como vocês estão anotando, certamente, então é fácil localizar aí no caderno de vocês. Tá? E essa equação fica oninha. Né? Ela foi remodelada aí para oninha. Tiramos agora o diferencial total de oninha dessa equação. E aí a gente vai ter a equação 5, que vai ser essa aqui. Diferencial total de y dy. Aqui seria... Eu vou trocar aqui rapidamente, tá? Só para a gente adequar o que está no livro. Isso aqui, na verdade, é C, tá? Que é a função consumo, não esqueci, tá? Essa equação é C. Aliás, esse símbolo aqui é C, tá? Então, nós temos aqui C. Vou pegar a caneta. Tá. Então, aqui é C. Tá? E aqui vai ser C YD subscrito aqui. Né? Porque essa aqui é renda disponível. Isso aqui é renda disponível. A renda menos uma parcela da renda multiplicada pela alíquota do imposto direto. Tá? Então, CYD nada mais é do que DC DYD. Tá certo? Então, CYD, DY, diferencial total, então aparece aqui o DY de novo, menos CY, D de novo, CYD, YD, o K minúsculo, que é a alíquota, né? Mais, que eu estou usando a regra do produto, né? Mais KDY. Mais, agora o I. Eu vou chamar isso aqui de IR, DI, menos IR, PE, mais DG. Tá? A gente sabe que isso aqui é R, né? Então, a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros real, observando o componente da taxa de juros nominal. E a elasticidade do investimento em relação à taxa de juros real, observando o componente da inflação esperada. Essa equação aqui será a nossa equação 5. Tá? Então, nós temos aqui agora, a gente vai adotar o pressuposto de que DG, DK minúsculo, DY é igual a zero. Tá? É um pressuposto que nós adotamos, por hipótese. Né? Eu não tenho política fiscal, ela é neutra aqui, ela não existe, é zero. Eu não tenho uma variação da alíquota de imposto de renda, de imposto direto, é zero, e o PIB também não variou aqui. Né? Então, nessa situação, eu tenho uma situação estática, tanto na política fiscal quanto no produto. Tá? Então, eu teria o seguinte, eu vou ter aqui 0, 0, menos 0. Só vou ter os componentes lá da função investimento. Né? IRDI menos
IR, PE, mais 0. Tá? E aí eu tenho aqui que IR DI é igual a IR DPE. Aqui faltou o D, tá? Aqui é D, tem um D aqui, DPE, tá? IR DPE. E aí agora eu faço o seguinte, eu tenho DI DPE é igual a IR I D. Aliás, IR e R, desculpe. Então eu tenho aqui DI DPE é igual a 1. Tá? Isso quer dizer que a IS desloca desloca-se para cima no exato aumento de PE. Quer dizer, o aumento de PE faz a IS deslocar para cima, porque DI é o eixo, né? Lembrando lá, né? Eu tenho aqui I e aqui eu tenho a renda, né? Então, o DI é o deslocamento. Então, a IS, que é essa aqui, ela desloca para S' na mesma magnitude do deslocamento de DPE. Magnitude exata, porque é 1 aqui, a unidade. Tá certo? Então esse é o primeiro resultado que nós temos aí da nossa primeira equação também, né, que é a equação da IS. Tá certo? Eu vou fazer agora uma análise gráfica aqui para vocês, para mostrar essa situação. Vou apagar isso aqui. São dois gráficos, um em cima e um embaixo. Tá? Então nós temos aqui, que eu vou subir um pouco mais. Não, subir um pouco aqui. Também subir um pouco mais. Tá. Então aqui nós temos os eixos, né? Agora eu vou trabalhar aqui mais um eixo aqui. Mais uma cor.
tenho duas curvas IS, agora duas curvas, agora duas curvas LM. Tá? Vou depois passar as variáveis, só estou desenhando aqui por enquanto as retas, tá? Então aqui eu tenho mais uma. Aqui eu tenho uma curva assim. E duas curvas de demanda agregada, assim. Acho que é isso, não faltou nada aqui. Tá. Então as retas estão traçadas, agora eu vou nominá-las, né? Vou pegar aqui a caneta. Bem, aqui embaixo eu tenho um eixo que é P, aqui, tá? P. E aqui o PIB, o produto. Aqui o produto, e aqui eu tenho a taxa de juros nominal. Então aqui em cima eu tenho ISLM, né? Nós temos aqui a curva IS e outra IS aqui, deslocamento para cá, tá? Essa curva IS, chamada de IS2, essa aqui de IS1, essa curva IS, ela está associada às variáveis G, o K minúsculo, e há um aumento de PE. Vamos chamar aqui que houve um aumento de 5%. Tá? E aqui eu tenho o ponto inicial com as mesmas variáveis, né? Só que no estado inicial. Tá? Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto D. E aqui eu tenho um ponto B. Não C, um ponto B. Tá? Então eu tenho depois aqui, nesse pontinho aqui eu tenho o Y barra. Deixa eu botar menor aqui. Nesse ponto aqui eu tenho Y barra. E nesse ponto aqui também eu tenho Y barra. Ficou apertado aqui. Vou tentar fazer de outra maneira. Nesse ponto aqui, botar um setinho aqui, botar Y barra. Tá aqui. Vamos botar embaixo mesmo que fica melhor. Peraí. Y barra. Tá sumido aqui, mas não, mesmo Y barra que está aqui em cima está aqui embaixo, tá? Aqui não apareceu a perna do Y barra, mas vai aparecer, né? Depois que você colocar no caderno aí aparece, tá? Aqui eu tenho um ponto A também.
um ponto B aqui e um ponto D aqui. Essa aqui é a minha DA. DA1, que está associada também a G, a M, a oferta real de moeda, oferta nominal de moeda, ao casinho também, a alíquota, né, do imposto direto, e a um PIE igual a zero. Esse PIE aqui também é igual a zero, tá? E aqui no DA2, quando a demanda agregada se desloca, eu tenho a mesma coisa, as mesmas variáveis, tá? Eu tenho G, vou escrever direito o G aqui, tenho G aqui, tenho M, tenho K minúsculo, e tenho aqui um PIE com um aumento de 5%. Né? Então tem aqui esse PIE aqui, tá? Aumentado. Aqui também. Tá? PIE aumentado. A inflação esperada subindo. Tá certo? Nesse nível B aqui, eu tenho aqui um Y. E aqui também Y. Aqui Y barra, né? E aqui Y. Tá certo? Então, quando a inflação sobe, eu tenho um aumento do Y aqui e um aumento do Y aqui. Tá? Eu tenho deslocamento do Y. Tá certo? Eu vou explicar o gráfico aqui nesse lado esquerdo. Tá? O que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos aqui um aumento da inflação esperada para 0,05%. 5%. Né? Aí, a IS vai para cima. Foi para cima aqui. Subiu aqui. Tá? A IS vai para cima. A demanda agregada também vai para cima. Então desloca aqui embaixo também, a demanda agregada deslocou aqui. Tá? Com isso, com esse aumento, nós temos, quando a IS vai para cima, nós temos o aumento da renda. Aqui embaixo aumentou, aqui também. Saiu a renda, ou o PIB, o produto, saiu do nível de equilíbrio. Se deslocou. Tá? Então eu tenho aqui um aumento do produto. Aumentou também a taxa de juros. Tá? Aumenta aqui. Ó. Tá? Eu tenho aqui I1, passou para o ponto B, I2. Então aumentou aqui. I2, vou botar aqui direito. Aumentou. Tá? Ou de 0 para I1, tanto faz, né? Botar aí 0 para I1, como está no livro, né? Procuro seguir mais ou menos o que está no livro. I0 aqui. E aqui I1. I1. Tá? Bom, aí a gente vai ter, nesse caso, que o I fica menor do que o PIE. Tá? O I fica menor do que o PIE. Quando o I fica menor do que o PIE, que é a inflação esperada, porque o I não sobe
não sobe 5%, né? Ele sobe, a inflação sobe 5%, o I, né, sobe na mesma magnitude, né? Equivalente também a 5%. Então aqui a gente tem que a taxa de juros real cai. Cai a taxa de juros real. Cadê o juro real? O juro real está aqui. Esse espaço aqui, esse trecho aqui, é o R. Esse trecho inicial aqui era o R0. R0. Agora, esse aqui passa a ser o R1, que é menor. Por quê? Porque o juro subiu. O juro nominal subiu aqui de 0 para I1. Então, o I ficou menor que a inflação esperada. Tá? E aí nós temos a taxa de juros real caindo de R para R1. Nesse ponto aqui. Tá? Aqui eu teria o ponto C. Ponto C aqui. Ponto B aqui. Ponto C aqui. A, B, C, D. Tá? E aí nós temos a queda do juro real na altura do ponto C. Tá? E nós temos agora que a renda, o Y, ficou maior que o Y barra. E pela equação 3, que é a equação da curva de Phillips, que tem lá o hiato do produto e tal, que eu tinha me referido, nós temos que toda vez que você tem um hiato do PIB maior, né, o aumento aliás, o PIB efetivo maior que o PIB potencial, tá? Então o PIB efetivo, que é o Y, está maior que o PIB potencial, que é o Y barra. Nesse caso, eu tenho que o nível de preços vai subir, vai aumentar, vai se elevar até P2, ou melhor, P1, até P1, tá? Que é isso aqui. Eu tenho aqui o A, P0, e tenho um deslocamento até o ponto D, né? Onde eu tenho aqui P1. Então tem um aumento aqui de P0 para P1. Tá certo? Como eu tive um aumento de preços, esse aumento de preços vai fazer com que os saldos reais monetários, a oferta real de moeda, caia, porque aumentou o P. Aumentou o denominador, o numerador está constante, então caiu a razão, M sobre P. Caiu essa relação, essa fração M sobre P. Tá? E se cai M sobre P, a curva LM vai para a esquerda. Está aqui, a LM está aqui em cima, ela vem para cá. LM1, LM2, ela se deslocou para cima e para a esquerda. Então a LM, ela aqui está com MP0. E aqui a LM2 está com MP1. Tá? Ela caiu. Então a LM se deslocou para cima. E ela se deslocando para cima, vou voltar aqui, apagar aqui, né? Quando a LM vai para cima e para a esquerda, nós temos uma nova situação. LM vai para cima e para a esquerda, né? Vou botar aqui, LM para cima e ligeiramente para a esquerda, né? Então a gente tem que a renda, ela cai.
o produto ou a renda, né, caem. E aqui a taxa de juros sobe mais um pouco, vai lá para o ponto D, né? Sobe mais um pouco, até I2. Então aqui nesse ponto D, ó, tem aqui em cima você tem I2. Aqui. Subiu mais um pouco aqui. E o produto voltou, né? Ele vai para cá, depois ele volta para cá. Né? Então aumenta e cai. E aqui mesma coisa. Sobe e cai. Tá? A taxa de juros real, nesse caso, como I subiu, a taxa de juros real sobe e volta. A taxa de juros real tinha caído para cá, voltou para cá. Então R0 igual a R2. R0, R1, R2. O R0 inicial caiu para R1, agora subiu de novo para R2. Tá? Então aqui botar de R1 para R2. Subiu. E está no ponto A. Retornamos ao ponto A. Tá certo? E a conclusão disso, a conclusão que nós temos aqui, peraí, estou pagando demais aqui. A conclusão que nós temos, né, de onde se conclui, os 3 pontos aqui, de onde se conclui que a taxa de juros nominal, ela aumenta na exata proporção ou no exato aumento da inflação esperada. Esse aumento de taxa de juros nominal aqui equivale ao aumento da inflação esperada. Tá? Essa é a conclusão do modelo. Tá certo? Só que tem a velocidade de ajustamento também. Existe uma velocidade, que é chamada velocidade de ajustamento, que é aquele F que nós vimos, tá? Que vai determinar a velocidade desse ajuste. Tá? Esse ajuste pode ocorrer rapidamente ou não. Né? Então, nós temos aí uma velocidade desse ajuste. Essa velocidade ela é definida por F. O F, que a gente sabe que é maior que zero, né? É a velocidade, eu tinha falado que ia falar depois, né, sobre o F. O F é a velocidade de ajustamento. Nós vimos o F no vídeo anterior. Tá? Se nós temos um F pequeno, com F pequeno, esse ajustamento completo de I pode demorar. Tá? Exemplo. Os Estados Unidos, no começo dos anos 70. Dos anos 1970. Tá? Nós tivemos lá a seguinte situação. Um aumento da inflação passada, P ponto barra P, né? E também um aumento da inflação esperada, lá nos anos 70. Tá? No início. Só que no final da década, só no final da década, só no final dos 70, é que nós tivemos o aumento da taxa de juros nominal. Quer dizer, esse repasse da taxa de juros, aliás, da taxa de inflação esperada para a taxa de juros nominal, que é o repasse do F, que é a velocidade de ajustamento, foi lento.
Esse ajustamento foi lento, a velocidade de ajustamento foi lenta. Foi lenta, né? Tá? Isso aí a gente tem como exemplo nos Estados Unidos do começo dos anos 70. No começo dos anos 70, os Estados Unidos passou por uma situação de retorno, né, de perda da guerra do Vietnã, né, e do retorno dos veteranos de guerra. Né. Então, além das perdas militares, mortes, né, muitos militares voltaram para os Estados Unidos e tiveram que ser mantidos por gastos públicos. Né. Então, ocorreu lá uma pressão nas contas públicas de previdência, né, fundos de pensão, previdência, para manter esse pessoal, gastos com saúde, com previdência, para manter os veteranos. Até porque um veterano ele não sofre somente sequelas físicas, né, mas também tem o chamado estresse pós-traumático, que faz com que eles sofram problemas psíquicos, né, e às vezes esses problemas são incapacitantes para trabalhos comuns. Né. Difícil arrumar emprego para uma pessoa que só sabe combater em guerra, né, e que não sabe fazer outra coisa. Essa pessoa fica com problemas sérios. Então, o Estado americano teve que bancar essas despesas com saúde, com previdência, aposentadoria. E esse aumento de despesa pública, acima da velocidade de crescimento do PIB americano, gerou inflação. Né? Só que essa inflação ela foi dificilmente percebida pelo Banco Central, pelo Fed. E então o Banco Central só começou a repassar esse aumento da inflação esperada para a taxa de juros nominal, aumentar a taxa de juros nominal, só no final dos anos 70. Tá? Então essa velocidade de ajustamento foi muito lenta. Tá? Só que existe um exemplo também da velocidade de ajustamento mais rápida. Tá? Pode ocorrer, né, mais rapidamente. A gente vai ver depois isso. Agora a gente vai ver uma outra política de redução, né, de oferta de moeda, de oferta monetária. Tá? A gente vai ver mais uma vez um gráfico, isso no próximo vídeo, né, que vai mostrar, né, um ajuste pela via do agregado monetário. Né? No caso seria M3, que é o mais usado. Tá? Da oferta de moeda, que seria o agregado monetário. Nós vimos aqui o ajuste pelo aumento de taxa de juros, né? E agora, no próximo vídeo, a gente vai ver o ajuste pelo aumento, pela redução, melhor dizendo, da oferta monetária. Tá? No caso, seria a redução de M3. Até o próximo vídeo.